Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o surgimento de um novo continente. Como vocês sabem, a crosta terrestre está dividida em várias placas tectônicas. Essas placas tectônicas se movimentam alguns centímetros por ano e também não só se movimentam, como em determinados pontos essas placas sofrem um processo de fraturamento, dando origem a uma nova placa tectônica, ou seja, uma placa tectônica ela pode ser dividida em duas placas e com o passar de milhões de anos, até mesmo em outras placas tectônicas. Então, dessa forma, aquela configuração que nós observamos do globo terrestre com a formação dos continentes e oceanos, essa configuração se modifica no transcurso de milhões e milhões de anos. Então, como os alunos que já estudaram essa parte da teoria da tectônica de placas e da deriva continental aprenderam que há centenas de milhões de anos havia um único supercontinente denominado Pangeia, Pan toda, Geia Terra, e que posteriormente Pangeia se dividiu em dois supercontinentes, Laurasiático, formado pela América do Norte, Europa e Ásia sem a Índia, e Gondwana, formado por América do Sul, África, Índia, Antártida e Austrália. E posteriormente esses dois supercontinentes se fraturaram, se dividiram, dando origem aos continentes atuais que nós conhecemos. Lembrando que os continentes nada mais são do que as partes emersas das placas tectônicas. Então, parte das placas tectônicas acaba se encontrando no leito oceânico. E como esses continentes que estão inseridos nas placas tectônicas se movimentam, ora, daqui a milhões e milhões de anos, a configuração da superfície do nosso planeta será totalmente diferente daquela que nós conhecemos na atualidade. Então, o que isso acaba proporcionando é uma mudança não só na configuração dos continentes, em razão da movimentação das placas tectônicas, como também as mudanças climáticas cíclicas que se processam em determinadas áreas desses continentes, alterando a composição da flora, alterando a composição da flora. Além do mais, é preciso que vocês entendam que forças são essas que fazem com que grandes porções da crosta terrestre, que nós denominamos placas tectônicas, se movimente. Então é preciso que vocês tenham a compreensão que a crosta terrestre ou litosfera é uma camada muito fina de aproximadamente 35 a 40 quilômetros de espessura média. Vamos falar espessura média porque nos pontos de menor espessura essa crosta tem aproximadamente 6 quilômetros. Nos pontos de maior espessura, mais de 100 quilômetros. Então, a ciência costuma dizer que a crosta terrestre
tem uma espessura média de aproximadamente 35 a 40 quilômetros. Essa crosta, que nós chamamos de litosfera, está dividida em várias placas tectônicas, e essas placas tectônicas se movimentam alguns centímetros por ano em razão das violentas pressões que o magma exerce na crosta terrestre. Então, tendo essa ideia, é fácil vocês entenderem aquilo que eu irei explicar a partir desse momento. Lembrando vocês que no canal Geogênio existem aulas falando sobre tectonismo, sobre deriva continental, teoria das placas tectônicas, vulcanismo, abalos sísmicos, que são as forças endógenas, ou seja, aquelas procedentes do interior da Terra que provocam mudanças na superfície do nosso planeta. São as forças construtoras do relevo terrestre. Então, para que vocês tenham uma ideia daquilo que eu quero mostrar, então vamos falar aqui sobre o que está acontecendo na porção oriental do continente africano. Então, aqui nós temos a faixa oriental da África, aqui a entrada do Mar Vermelho, aqui é o Golfo de Aden, que dá acesso ao Mar Vermelho, e aqui nós temos, nessas linhas tracejadas, um conjunto de falhas geológicas ou fendas geológicas que resultam de um movimento divergente derivado do fraturamento da placa africana. Então, como vocês podem perceber, pelas setas aqui, essa parte da placa africana está se separando do continente, hoje chamada placa da Somália, ou placa somaliana, ou subplaca da Somália. Então, essas falhas geológicas, fendas, retratam um processo que está em curso no continente africano, que é o fraturamento da crosta e a progressiva separação da borda, ou seja, da porção oriental do continente africano, do restante do continente. Inclusive, esse processo que já se desenvolve há alguns anos resultou na formação dos chamados grandes lagos africanos. Aqui você tem o Lago Tanganica, né, que é um dos maiores lagos da África. Aqui você tem o Lago Vitória, que é o maior lago do continente africano. Aí você tem aqui embaixo o Lago Rodolfo e por aí vai. Então essas manchas azuis aqui são os lagos de origem tectônica, formados nas profundidades dessas fendas ou falhas geológicas, fruto de um movimento divergente derivado do fraturamento da placa africana, que está promovendo a separação de alguns centímetros por ano dessa porção oriental do continente africano do restante do continente. Então, aqui partindo do Triângulo de Afar até a região de Moçambique, lá no extremo sudeste do continente africano, você tem todo um processo de fraturamento, a abertura das fendas que nós chamamos de Rift Valley. Então, o Vale das Fendas, que na verdade é um vale de origem tectônica que está se abrindo e progressivamente separando essa parte da África do restante do continente. Então, professor, o que nós teremos daqui a milhões de anos é justamente a separação de todo esse conjunto aqui do continente africano do restante. E nós teremos aqui a formação, provavelmente, daqui a milhões e milhões de anos, talvez de um novo oceano que vai estar entre essa parte que nós chamamos de um novo continente em processo de formação
do restante do continente africano. Então, por que que isso acontece? Então, para entender isso, é preciso que vocês compreendam a composição das camadas internas do nosso planeta, partindo aqui da superfície, onde nós temos a litosfera, que é a esfera de pedra composta por rochas e minerais em estado solidificado, até o núcleo interno do planeta, que, por sua vez, é constituído por níquel e ferro. Esse núcleo, tanto interno como externo, ele também é chamado de NIF. Então, partindo aqui da crosta terrestre, as três principais camadas são: abaixo da crosta terrestre você vai ter o manto. Só que entre o manto e a crosta terrestre existe uma fina camada que não é destacada aqui, denominada astenosfera, onde o material que ali se encontra tem uma temperatura que varia de 600, 700 graus até 900, 1000, 1100 graus. Então, podemos assim dizer que as placas tectônicas, entre aspas, flutuam sobre a astenosfera e se movimentam alguns centímetros por ano. Abaixo da astenosfera nós temos o manto propriamente dito, e o manto ele é constituído basicamente por silicatos ferromagnesianos. Em função das elevadíssimas temperaturas, o material que ali se encontra está em estado de fusão, dando origem ao magma, que por sua vez, através das erupções vulcânicas, chega na superfície do planeta, recebendo o nome de lava. Então, a lava expelida por um vulcão nada mais é do que o magma procedente do manto, uma região interna do nosso planeta, onde as temperaturas elevadíssimas em determinados pontos geram as chamadas correntes de convecção, que darão origem às plumas vulcânicas, que por sua vez, em razão da pressão, irão fraturar a crosta terrestre, dando origem aos vulcões e também contribuindo para a movimentação das placas tectônicas. Na medida em que a profundidade aumenta, essa temperatura vai aumentando cada vez mais. Na zona de contato do manto com o núcleo interno, você vai ter uma nova camada chamada camada intermediária, onde a temperatura ali já chega à casa dos 4.000 graus. E lá no núcleo, a temperatura, de acordo com os cientistas, fica em torno de 6.000 graus, ou seja, a temperatura da superfície do Sol. Então, o núcleo da Terra é muito quente. E apesar dele ser muito quente, constituído por ferro e níquel, em função da violenta pressão, o ferro e níquel, que deveriam estar em estado líquido, se encontram em estado sólido em razão da pressão. Então, mostrar essa configuração das camadas internas do planeta é importante para que vocês possam melhor entender essa dinâmica que acaba contribuindo para a movimentação das placas tectônicas e, consequentemente, para o fraturamento em determinados pontos de algumas placas tectônicas e também para a ocorrência de vulcões, ocorrência de abalos sísmicos, formações de cadeias de montanhas que nós chamamos de dobramentos e por aí vai. Então, dando seguimento, aqui nós temos, para que vocês possam entender o que está acontecendo, olha o continente africano, aqui você tem a placa africana, onde está assentado o continente africano, lembrando que a parte continental significa a região emersa da placa africana, e essas setas vermelhas indicando que aqui existe um ponto de ruptura da crosta terrestre que está promovendo a separação da porção oriental do continente africano. Agora, por que que isso acontece? Então, aqui nós temos, o Golfo de Aden, que você tem o Mar Vermelho nessa representação,
E aqui nós temos nas imediações do Triângulo de Afar esse desenho que mostra o porquê desse fraturamento da placa africana. Então, nessa área existe uma forte corrente de convecção que faz com que a pluma vulcânica, ou seja, que o magma superaquecido, através de movimentos ascendentes, pressione a crosta terrestre. Se vocês estiverem observando, prestando bastante atenção, verão aqui rachaduras, fendas na crosta terrestre. Essas fendas, elas são fruto dessas violentas pressões que o magma exerce na crosta, e naqueles pontos em que a crosta tem menor resistência, essa crosta se parte, dando origem às fendas, às falhas ou fraturas geológicas que irão culminar não só com o surgimento de vulcões ativos, como também irão promover o afastamento a partir do ponto de ruptura da região que está em processo de fraturamento. Então você percebe aqui as duas setas, uma indo para a direita, a subplaca da Somália, e a outra indo para a esquerda, a placa africana. E no transcurso de milhões e milhões de anos, toda essa porção oriental do continente africano estará separada do restante do continente. Então, nós temos aqui esse processo de fraturamento. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, deixa a sua pergunta aí na parte dos comentários, que eu vou explicar com toda a calma possível para uma melhor compreensão desse processo que está em curso na porção oriental da África. Então aqui nós temos um outro desenho, cuja ideia, deu uma travada aqui, a ideia é mostrar esse processo de ruptura que está em curso no continente africano. Então deu uma travada aqui, já sei por que travou, o programa antivírus deve ter identificado aqui um probleminha, então destravou. Então aqui nós temos, mais uma vez, um desenho para que vocês entendam. Então aqui você tem essa região do Rift Valley, que é o Vale da Fenda, que é uma área de inúmeras fendas ou fraturas geológicas, onde se percebe todo um processo de fraturamento, separação do continente africano na sua porção oriental. Então, mais uma vez aqui o magma aparecendo, é aqui que se encontra a pluma vulcânica, onde as correntes de convecção elevam essas plumas a altíssimas temperaturas e violentas pressões, e são justamente essas pressões que fraturam a crosta, fazendo com que o fluxo de material magmático caminhe em direção à superfície e empurre lateralmente essas duas porções do continente africano, uma para a direita e a outra para a esquerda, criando uma grande falha geológica que atualmente parcialmente já se encontra preenchida por alguns grandes lagos que se encontram no continente africano. Então aqui o Lengai é um dos vulcões ativos, o Kilimanjaro é o vulcão mais alto, é o ponto culminante do relevo africano, é um vulcão com mais de 5.800 metros de altitude, é um vulcão bastante alto, e nessa região existem inúmeros vulcões e cada paisagem mais linda do que a outra. Então, se você um dia puder ter oportunidade de conhecer o Triângulo de Afar, lá na região, por exemplo, onde se encontra a Eritreia, Etiópia, parte da Somália, etc., aquela região toda ali, nós temos uma área vulcânica, uma paisagem criada pelo vulcanismo, que parece até que você está em outro planeta, porque é uma extensão de terras com uma paisagem lindíssima. Agora, é quente, muito quente. No verão lá a temperatura, a sombra
chega aos 60 graus Celsius tranquilo. Então aqui nós temos essa outra imagem para mostrar, acabou pulando aqui, é uma imagem de satélite adaptada. Então eu coloquei esse tracejado vermelho para mostrar, aqui nós temos o Triângulo de Afar, nessa área aqui, ó, aqui você tem a Somália, aqui você tem a Etiópia, aqui você tem a Eritreia e aqui você tem um paizinho chamado de Djibouti. Então o Triângulo de Afar, na verdade, pega esses países aqui. Então essa linha tracejada em vermelha significa o principal ponto da falha ou da grande fenda que nós chamamos de Rift Valley, onde é possível perceber através das setas azuis esse processo de ruptura, fraturamento da placa africana e, consequentemente, a separação gradativa dessa porção oriental do continente africano do restante do continente. Então, daqui a milhões de anos, entre essa parte oriental e essa parte ocidental, nós teremos um mar, um oceano em formação nessa área. E redesenhando todo o mapa da superfície, todo o globo terrestre, será redesenhado daqui a milhões e milhões de anos, porque as placas tectônicas se movimentam e inclusive, há uma previsão de que provavelmente daqui a 600 milhões de anos, no mais tardar isso, tenhamos um novo supercontinente, como tínhamos no passado, que nós chamávamos de Pangeia. Inclusive tem uma aula falando sobre isso também gravada aí no canal, na parte de atualidade. Aqui nós temos mais uma vez uma imagem para que vocês possam perceber. Aqui nós temos os maciços vulcânicos lá da Etiópia, inclusive responsáveis pela formação de solos de grande fertilidade. Lá na Etiópia você encontra também a terra roxa, aquele solo de origem vulcânica típico aqui do Planalto Arenito Basáltico, que é um compartimento do Planalto Meridional. Então, aqui no maciço da Etiópia você encontra esses terrenos vulcânicos. Então, essas linhas tracejadas brancas identificam o ponto de fraturamento, ou seja, os limites das placas e o fraturamento da crosta terrestre, e dessa forma é possível você perceber o desenho que será construído através da separação dessa porção oriental do continente africano do restante, como já ocorreu há milhões de anos com a ilha de Madagascar, que também se desprendeu do continente africano. Vocês podem perceber que se você movimentar a ilha de Madagascar, ela vai encaixar aqui, ó, nessa região aqui do sudeste do continente africano. Aqui essa fenda é uma fenda que se abriu recentemente, há poucos anos atrás, e essa fenda vem crescendo lateralmente alguns metros por ano e verticalmente centenas de metros por mês. Então é uma outra área de fraturamento da placa africana, porque o Rift Valley, na verdade, é um conjunto de fendas, de falhas ou fraturas, que nos indica a possibilidade da crosta terrestre aqui ser muito fina, razão pela qual, no ponto em que as correntes convectivas do magma, através das plumas vulcânicas, pressiona essa crosta vai se rompendo e vai deslocando lateralmente a placa somaliana, a placa africana, e criando, também novos vulcões, e lembrando que essa região também é uma região sísmica ativa, de vez em quando ocorrem abalos sísmicos de forte intensidade nessa área. Então, como eu disse, em alguns pontos essas fossas tectônicas já estão preenchidas pela água, formando a região dos grandes lagos africanos, que é um dos pontos de destaque da geografia oriental do continente africano. Aqui nós temos uma projeção futurística do que seria a África daqui a dezenas de milhões de anos. Então vocês podem perceber
que a configuração do continente africano estará totalmente modificada. Aqui percebe-se o oceano já em formação e também aqui o que os cientistas dizem, um continente em formação. Então, através dessa dinâmica do movimento das placas tectônicas, né, promovendo em determinados pontos, né, o fraturamento, e outros pontos a convergência, porque você tem 3 tipos de limites: limites convergentes, onde as placas se encontram, né? Limites divergentes, onde as placas se afastam, e limites transformantes ou transcorrentes, onde as placas se movimentam nesse sentido. Então, na verdade, esses limites das placas tectônicas nada mais são do que grandes falhas geológicas, grandes fendas que existem na crosta terrestre, resultantes das violentas pressões que o magma exerce sobre a crosta terrestre. E é justamente essas violentas pressões que o magma exerce na crosta terrestre que vai responder não só pela movimentação das placas tectônicas, mas também pela ocorrência dos abalos sísmicos, em razão, inclusive, da movimentação dessas placas tectônicas, e também dá origem aos vulcões encontrados em nosso planeta. Hoje estima-se na atualidade que a Terra tenha cerca de 1.900 vulcões ativos. Então, a cada momento eles vão atualizando, né, a quantidade de vulcões ativos encontrados em nosso planeta. Vulcões ativos são aqueles que a qualquer momento podem entrar em erupção. Fora os vulcões extintos, esses em número muito maior, que também são encontrados não só na crosta emersa, como também na crosta submersa da litosfera. Então, a dinâmica interna do nosso planeta, ela cria essas forças que vão moldurando as paisagens dos continentes, os formatos dos continentes e também os formatos dos oceanos, inclusive criando novos continentes, criando novos oceanos. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Estou deixando aqui mais uma vez os meus grupos lá do Facebook, onde eu disponibilizo meus materiais em PDF para que vocês possam estudar. Esses materiais não são cobrados, estão disponíveis lá para qualquer jovem, adolescente ou adulto que esteja se preparando para um concurso militar, para um concurso para a Polícia Federal, para o bombeiro, para o vestibular, o que seja. O canal Geogênio só tem um objetivo: a democratização do ensino da geografia. O meu canal não é monetizado, ele não tem fins lucrativos. Foi um canal criado para ser um suporte, dar uma base de conhecimento aos alunos para que eles possam melhorar o desempenho ou os seus desempenhos nos concursos. O que mais me recompensa é saber que, de certa forma, eu estou ajudando você a realizar o seu sonho. E a única coisa que eu peço em troca não é dinheiro, é apenas que divulgue esse trabalho para que um número maior de jovens possa ter acesso não só às aulas, como também os materiais que estão sendo disponibilizados no Facebook. Módulos de estudo em PDF, provas comentadas em PDF, bancos de questões em PDF. O canal Geogênio a serviço do aluno que quer passar um concurso. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein?